te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, num vale ou num monte, te adorarei. A ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Muito boa noite a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, nesta terça-feira. Uma alegria estarmos mais uma vez estudando a Palavra de Deus, e hoje nós vamos estudar especificamente o Salmo 92. O Salmo 92, que é um salmo que fala que é muito bom louvar ao Senhor. Vamos, num primeiro momento, falar com Deus em oração. Amado Pai Celestial, muito obrigado por mais este dia que Tu nos destes para viver, mais essa semana que em Teu amor nos conduziste. Somos muito agradecidos porque o Teu amor e a Tua misericórdia se renovam a cada manhã e não terminam jamais. Te pedimos, Senhor, a companhia neste momento de estudo e a Tua proteção em todos os momentos da nossa vida. Fica conosco, por amor do Salvador Jesus. Amém. Inicialmente, como já fiz na última vez, gostaria de primeiro ler o Salmo para vocês e depois falar um pouquinho de alguns aspectos introdutórios. O Salmo 92 diz assim: Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade, com a música de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Que grandes coisas tem feito, ó Senhor. Como é difícil entender os teus pensamentos. Aqui está uma coisa que o tolo não entende e o ignorante não pode compreender. Os que praticam más ações crescem como a erva, e os perversos podem prosperar,
porém eles serão completamente destruídos. Pois tu, ó Senhor, estás para sempre acima de tudo e de todos. Nós sabemos que os teus inimigos morrerão e que todos os maus serão derrotados. Tu me tens tornado forte como um touro selvagem e me tens abençoado com a felicidade. Tenho visto a derrota dos meus inimigos e ouvido os gritos dos maus. Os bons florescem como as palmeiras, eles crescem como cedros dos montes Líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice, eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor Deus é justo, prova que ele, a minha rocha, não comete injustiças. Este é o nosso salmo. Alguns aspectos introdutórios. O Salmo 92 pertence ao quarto livro dos Salmos. E ele não possui um fundo histórico, ele não tem um endereço definido e não tem um autor conhecido. Por isso, muito pouco se sabe sobre a história deste salmo. O tema, no entanto, é bastante simples de definir. A temática é o louvor e é ampliada pela expressão inicial do salmo. Como é bom dar graças ao Senhor. A estrutura em si do salmo possui alguns aspectos interessantes. Há um crescente em uma certa ordem até o versículo 8 e depois há uma decrescente na ordem invertida até o final do salmo, o que faz com que o primeiro e o último versículos fiquem em paralelo, o segundo e o penúltimo, o terceiro e o antepenúltimo e assim por diante. Uma das formas de divisão que eu escolhi para conversarmos hoje e definir o salmo é a seguinte. Do versículo 1 até o versículo 3, o salmista fala que é bom louvar a Deus. Dos versículos 4 até o versículo 5, ele fala dos motivos do louvor. Dos versículos 6 até o 9, o salmista está falando da destruição dos ímpios. Do 10 ao 12, as bênçãos que Deus concede aos justos. E do versículo 13 até o versículo 15, o salmista fala que existe, ter um lugar para cultuar a Deus é importante. Ou seja, o templo, o santuário é importante para cada um dos filhos de Deus. Uma coisa interessante que se afirma da tradição judaica é que havia um salmo para cada dia da semana. O Salmo 92 é o salmo pelo dia de sábado. Nos outros dias há louvores diferentes, por isso salmos diferentes. Para o domingo, o salmo é o número 24. Para a segunda, o 48. Na terça, o 82. Na quinta, o 94. Aliás, na quarta, o 94. Na quinta, o 81. Na sexta, o 93. E no sábado, o 92. O louvor deste salmo é natural para o dia de sábado, afinal, é o dia do descanso, o dia dedicado para a santificação do dia do Senhor. Ou seja, um dia dedicado para nos satisfazermos com a obra realizada pelo Redentor. E o convite feito por este salmo mostra que o dia do descanso, o dia dedicado ao culto, era, na verdade, uma situação alegre, uma ocasião bonita e não um fardo pesado. Agora, num comentário mais versículo por versículo, iniciando pelo primeiro, evidentemente, ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Neste salmo, o salmista declara que é bom dar graças a Deus, manifestando assim os motivos da sua alegria. No primeiro versículo, o salmista estabelece todo o tema do salmo. É bom louvar a Deus. Ele está feliz e alegre pela grandeza das obras de Deus e da redenção que ele causou entre o seu povo.
Isso não apenas ocorre para o salmista, mas também para os seus companheiros israelitas. No entanto, bom parece ser uma palavra insuficiente para descrever o quão salutar. Louvar ao Senhor do ser humano e uma das únicas coisas que ele pode dedicar a Deus. A resposta do amor é o nosso louvor. Existe um teólogo bastante conhecido, o nome é bom emocionalmente, pois é agradável ao coração, e é bom no campo prático, pois leva outros a prestarem a mesma homenagem. Inclusive, na nossa liturgia luterana, no prefácio da liturgia da ceia, afirma-se que é dever do crente dar louvor a Deus em todos os tempos, em todos os lugares. Por isso, como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade, com a música de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira. A fim, então, de definir qual é o motivo do louvor, a motivação do louvor, o salmista declara o amor de Deus e a sua fidelidade. O amor é constante, é ilimitado, fiel, e é o amor que somente Deus pode ter. Esse mesmo amor é usado em Lamentações, no capítulo 3. O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Esse amor se revela pela humanidade criada em Jesus Cristo. Diz o apóstolo João, foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e nos mandou o seu filho, para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Quando então o salmista fala desses dois períodos do dia, ele está transmitindo algo a mais. Ao falar da manhã, o salmista lembra do constante amor que Deus tem e também da proteção desfrutada durante a noite. Ao falar da noite, o salmista lembra de como Deus o conduziu pelas inúmeras situações vividas nos dias agitados. Além disso, os instrumentos citados apenas nos ensinam que o louvor pode ser acompanhado de instrumentos musicais. Embora a vida toda do salmista seja um louvor a Deus, os cânticos e os hinos do culto podem, sem nenhum problema, serem acompanhados de instrumentos musicais. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. O quarto versículo do Salmo inicia a segunda divisão deste Salmo, o motivo do louvor. Esse motivo não é apenas quem Deus é, embora isso já seja um motivo suficiente para louvarmos a Deus. Entre as coisas maravilhosas que Deus faz, através da sua criação e mesmo a criação, existem muitos elementos que nos motivam ao louvor. Tudo o que Deus faz por nós, para nós, é um motivo de louvor. A providência divina é o motivo do louvor. A providência divina que é visível e também aquela que é invisível. Os perigos da noite noturna, da noite, do período noturno, e os perigos do dia, os perigos visíveis, aqueles que nós conhecemos. Todos esses motivos levam o salmista a louvar a Deus, tanto as coisas que Deus tem feito por ele, quanto as coisas que Deus já fez por ele, seja a criação do mundo, a estruturação da família, a colocação de educadores, pessoas que colocassem o pão diário na mesa
na nossa mesa, na mesa do salmista. Enfim, há muitos motivos para louvar a Deus. Que grandes coisas tens feito, ó Senhor! Como é difícil entender os teus pensamentos. Um crente conhece os atos de Deus durante a história da humanidade, mas o crente também é uma testemunha da ação de Deus em sua vida. Por todas essas ações, há motivos de louvor. E por trás de cada uma dessas ações estão os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus são tão elevados que nós não somos nem capazes de sondar. Isaías reflete muito bem isso ao afirmar: o Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. E por mais que nós não entendamos os caminhos que o Senhor nos faz passar, nós precisamos ter a confiança na sua palavra, porque a sua palavra é verdadeira e sempre cumpre o que promete. Aqui está uma coisa que o tolo não entende e o ignorante não pode compreender. Tendo falado muito sobre o valor, sobre as razões e também os métodos de se adorar a Deus, o salmista agora faz um contraste. Ele fala daqueles que não conhecem e não louvam a Deus. Por mais que haja diante dos olhos de cada um de nós aquele que não reconhece Deus e a grandeza de Deus através da sua criação, através da sua obra, é chamado pela Escritura de tolo. Ou seja, o tolo não é uma pessoa estúpida, é alguém que ignora a Deus, alguém que não quer saber de Deus. Mas o salmista não quer se limitar apenas à tolice humana. Ele quer, na verdade, exaltar a Deus e falar da manifestação do seu poder através da sua criação. Os que praticam as más ações crescem como a erva e os perversos podem prosperar, porém eles serão completamente destruídos. O salmista tinha a clara certeza de que os ímpios poderiam prosperar durante a vida, mas ele sabia que isso seria muito breve, porque em determinado momento eles cairiam sob o julgamento eterno de Deus. O tolo não pode ver a grandeza de Deus, muito menos a pequenez do ser humano, muito menos a brevidade e a inutilidade de sua vida. A utilidade da vida está em amar a Deus, em conhecer a Deus. Mas enquanto houver pessoas que conhecem e pessoas que não conhecem a Deus, há motivos missionários, há motivos para levar o amor de Deus, mas há também motivos de falar do caminho dos justos e do caminho dos injustos. Haverá um momento em que Deus voltará a agir na história de uma forma extremamente sobrenatural na vinda de Cristo, e então alguns irão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. A vida do ímpio e a vida do justo estão na mão de Deus, mas a vida eterna está condicionado ao conhecimento e ao amor do Deus verdadeiro. Somente quando Jesus retornar que nós não haveremos mais de fazer essa ênfase sobre o destino final de cada um, do justo e do ímpio. Afinal, naquele momento, na vinda de Jesus, a partir do julgamento final, o justo estará com Cristo, vivendo a vida eterna, e o ímpio estará sofrendo a condenação da eternidade. E sobre isso, o livro de Provérbios fala bastante. Não apenas da condenação eterna, mas da condenação aqui neste mundo. Já o ímpio não vai ter sucesso por grande período. Deus vai intervir na história daquela pessoa, colocando um justo a interceder por ele,
para que converta esse ímpio do caminho pecaminoso. Mas o provérbio diz assim: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O detalhe que o salmista faz, comparando o ímpio à erva, é que nas terras bíblicas, durante a primavera, havia um crescimento muito rápido e até surpreendente da erva. Mas, quando chegava o período de seca, a erva era consumida. Às vezes, o sucesso do ímpio pode ser astronômico, fenomenal, mas o destino dele já é um destino conhecido. O que nós nunca podemos esquecer é que o Senhor Deus é o Senhor da história. Pois tu, ó Senhor, estás sempre acima de tudo e de todos. Se o tolo não é capaz de conceber as coisas criadas, ou então as intervenções sobrenaturais na história como ações de Deus, o salmista enxerga isso muito bem. Este versículo se apresenta como um contraste daqueles anteriores. Deus permanece como soberano e está no controle sobre as coisas que acontecem na humanidade. Não há nada, absolutamente nada, que escape do controle de Deus. Nós sabemos que os teus inimigos morrerão e que todos os maus serão derrotados. Um detalhe muito importante de ser dito neste momento é que no quarto livro dos Salmos não se dá tanta ênfase à perplexidade e à prosperidade dos ímpios. Aquele que já entrou no santuário de Deus, ou seja, o salmista e cada um de nós, compreendemos qual é o nosso destino e qual é o destino dos ímpios. Por isso, então, o quarto livro dos Salmos não se preocupa tanto com este assunto. Mas a qualidade ou a falta de qualidade, ser mal e ser derrotado, é uma qualidade que todos nós temos, desde a nossa concepção. A maldade habita em nosso coração. Mas aí vem a intervenção divina, aí vem a ação de Jesus por nós. A nossa mensagem é esta, diz o apóstolo Paulo: Deus não leva em conta os nossos pecados, e por meio de Cristo ele está fazendo com que nós sejamos seus amigos, amigos de Deus. Todos aqueles que não conhecem a Deus ou que ignoram a sua existência não são apenas tolos, são inimigos de Deus. E por isso são maus. Dessa forma, a maldade humana e a inimizade contra Deus são sinônimos para o salmista. Mas, graças a Jesus Cristo, hoje nós somos amigos de Deus. Tu tens me tornado forte como um touro selvagem e me tens abençoado com a felicidade. Na sequência do Salmo, há uma comparação bastante incomum para os nossos dias, mas o destaque é justamente a força que um touro selvagem possui. Deus recarrega as forças do salmista e o sustenta nos momentos de emergência em que ele mesmo pode enfrentar. Não há nada que fale sobre o paralelo contrário, o antiparalelo, mas a diferença entre o crente e o ímpio, mas o crente possui a força de um touro selvagem, mas o tolo é visto como um animal brutal, um animal indomável, um cavalo sem rumo, uma besta indomável. São figuras que a própria Escritura usa. Mas aquele que crê em Cristo, aquele que está em culto, aquele que está ouvindo a palavra de Deus, este é forte, é renovado como um touro selvagem, e num sentido justamente de força, não de rebeldia. Tenho visto a derrota dos meus inimigos e ouvido os gritos dos maus. Acabei adiantando o versículo
11, mas seguimos. Num testemunho claro de que Deus é o Senhor da história e de que Ele está no controle da humanidade, o salmista faz uma festa. Ele já vê a derrota dos seus inimigos. E pensando nós, num contexto lá do culto, a memória da libertação, a memória do êxodo, a libertação do pecado são motivos que iluminam o pensamento do salmista. E nós, nos nossos cultos, também celebramos a vitória, celebramos a festa do Cordeiro com a sua igreja, a festa da vitória de Cristo sobre a morte, sobre o diabo e sobre o inferno, os três inimigos dos seres humanos. Os bons florescem como as palmeiras, eles crescem como os cedros dos montes Líbanos. Aqui o versículo fala de uma forma um pouco mais generalizada sobre qual é a sorte dos justos, ou qual é a vantagem dos justos. Eles florescem como palmeiras e cedros do Líbano, mais uma figura não tão comum para nós. Mas nem sempre parece que há flores nesses cedros e palmeiras. Há momentos que há sofrimento, mas todos os homens piedosos aceitam o florescer do perdão. Eles conhecem a Cristo, eles sabem do seu amor pelas pessoas, e por isso, então, eles são alegres, eles florescem, eles dão frutos. E o salmista, então, usa essa metáfora da palmeira, porque é uma planta que frutifica até a idade avançada, até a velhice a palmeira dá fruto. E isso vai aparecer logo na sequência do salmo. Assim diz sobre ainda os justos, eles são como as árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo de Deus. Nesta última sessão do salmo, há uma ênfase ao santuário, ao templo, ao culto público, e como isso é importante na vida do crente. Aquele cuja vida já está enraizada no santuário de Deus, floresce em sua proximidade de Deus. E isso se torna uma realidade em sua vida. Aquele que está enraizado no templo, cada vez mais quer voltar ao templo, quer receber os nutrientes que somente na casa de Deus nós podemos receber. Somente lá podemos receber a Santa Ceia. Através da palavra proclamada na casa de Deus, nós recebemos o perdão que nos capacita a perdoar durante a semana. Por isso o salmista realmente louva o santuário, louva o templo, louva a casa de Deus. É na casa de Deus que nós somos preparados a viver as tentações do dia a dia. E pela ação do Espírito Santo, nós somos capazes de amar ainda mais o nosso Redentor. Na velhice, eles ainda produzem frutos, são fortes e cheios de vida. A figura, então, preparada no versículo anterior é ampliada neste versículo. Não são todos os crentes que chegam à velhice com plena saúde, cheios de vigor e também de força física. No entanto, o salmista pode estar falando aqui de uma força espiritual, ou seja, ele pode estar falando para nós sobre a fé. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Diz o sábio em Eclesiastes. Mesmo na velhice, a fé permanece entre os crentes. Até mesmo na idade avançada, os crentes podem testemunhar a fé no Salvador Jesus e até mesmo trazer outras pessoas à fé salvadora. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer.
Isso prova que o Senhor Deus é justo, prova que Ele é a minha rocha e não comete injustiça. Fechando o poema e também o nosso momento de estudos, retornando lá ao tema inicial do Salmo, o salmista encerra com mais um motivo para o louvor a Deus, a sua justiça. Pelas suas ações na vida do povo, Deus se mostra como um Deus de misericórdia que age por todo o povo e age por cada um de nós. Deus se mostra uma rocha sólida sobre a qual os crentes podem construir a sua vida. Há outros tantos salmos que falam sobre a rocha que é Deus e mostram uma figura muito comum aos contemporâneos do salmista. Mas eles sempre querem dizer, na verdade, é que há segurança e esperança, porque Deus é o nosso Redentor. Eu concluo, então, este nosso momento de estudos com mais uma pequena oração. Amado Pai Celestial, Tu tens sido bom para cada um de nós, tens se revelado como nosso Redentor e tens sido bom em todos os dias da nossa vida. Te pedimos neste momento, nesta noite, também a Tua proteção, a Tua misericórdia. Abençoe, Senhor, o nosso descanso e prepara-nos para mais um dia de batalhas. Que as tentações que o mundo possa nos trazer sempre nos remetam à Tua cruz e lá que nós possamos, através dela, receber força e capacidade para enfrentarmos as nossas tentações em nossos dias. Fica conosco e abençoa-nos em mais este dia. Por Teu amor. Amém. Fiquem todos com Jesus e a gente se vê numa próxima oportunidade.